Olá pessoal, tudo bem? Mais um Verity Talks para vocês. E hoje, antes de começar nosso episódio, venho aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem nos nossos vídeos, sigam nossas redes sociais e vão mandando dicas. E para aqueles que são parceiros Verity, que já são usuários da nossa plataforma, saibam que tem o Verity Next, toda a primeira quarta-feira do mês. Eu sempre deixo esse recado para vocês, usuários, para vocês acompanharem as atualizações da plataforma, acompanharem as novidades dela. E hoje, a pedidos, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que eu vejo pouco na minha rotina. Bem pouco. Marcela, mas eu vou deixar aí para você se apresentar e passar a palavra para você falar para o público quem é a Marcela e sua trajetória aqui. Legal, pessoal. Prazer estar presente em mais um podcast da Verity, né, do Verity Talk. Agradeço muito o convite, Felipe. Feliz em saber que foi através de muitos pedidos que eu vim mais uma vez participar, né, de um episódio que é algo que tem trazido uma visibilidade, um resultado muito legal para a Verity. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela Persinotti. Eu sou head da área comercial aqui da Verity. Né, comecei como head da área tributária, do comercial da área tributária, né? E hoje de outras soluções que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês aqui ao longo da nossa conversa. Sou formada em publicidade, com ênfase em marketing, não sou tributarista, mas eu sempre digo que algo que foi muito interessante, assim, dessa trajetória da Verity foi entender a rotina de quem atua na área tributária, entender o quão complexo é esse caminho e saber que nós, como desenvolvedores de tecnologia, hoje oferecemos uma solução para facilitar um pouco a vida de quem trabalha nessa área. Né? Exato. E até falando um pouco de trajetória, vai ser difícil te chamar de Marcela, já vou te adiantar. Até falando um pouco de trajetória, como você, poxa, praticamente quando a Verity nasceu, logo em seguida você já entrou para o nosso time, e aí a gente começou a caminhar juntos, né? O que você enxerga da Verity pensando no comercial, de quando você entrou para hoje? E depois eu te pergunto o futuro, mas hoje a primeira pergunta é como é que você vê do passado para hoje? Legal. Bom, quando eu entrei na Verity foi em 2022, né, no comecinho de 2022, faz 3 anos e pouquinho, a Verity tem 5 anos hoje, né? E quando eu entrei, era interessante porque a Verity ela tinha algumas ferramentas já voltadas para a área tributária, principalmente ferramentas focadas na exclusão de CMS, ferramentas de PIS e COFINS. Mas, conversando com o mercado, quando a gente começou numa parte comercial assim, mais intensa, né, para entender melhor o nosso cenário, a gente começou a entender que o maior obstáculo, o maior desafio dos escritórios era a parte de prospecção. Né? E pensando nisso, isso não é uma dificuldade só de quem atua nessa área tributária, de muitas outras áreas também, né? Mas pensando nisso, nós começamos a desenvolver ferramentas que auxiliam muito nessa parte de prospecção, justamente para alavancar a carteira de clientes dos escritórios que hoje são parceiros e utilizam a ferramenta da Verity, né? E foi quando veio, eu sempre falo, o nosso primeiro carro-chefe, que foi o mapa de oportunidades, né? Ela foi uma ferramenta através dessa demanda do mercado, dos usuários, dessa troca que nós temos, que é algo que está no DNA da Verity também, que é algo importante de dizer, que é um mapa de oportunidades onde nada mais é de uma forma muito simples explicando um minerador de oportunidades, né? E o que isso começou a facilitar na vida dos nossos usuários? Começou a facilitar demais a prospecção de novos clientes, por quê? Primeiro que ela quebra aquele grande obstáculo, né, que a gente até estava conversando um pouquinho mais cedo, que é essa questão do braço, da hora homem, para executar uma estimativa de crédito, fazendo isso numa planilha Excel, sem ainda ter fechado um projeto com o cliente. Então, o tempo que as pessoas perdiam antes, sem ter a certeza de que iam fechar negócio com aquele cliente, né? Tendo um mapa de oportunidades como é o mapa da Verity, primeiro que você consegue trabalhar com um volume de documentação menor, afinal nós estamos falando de estimativa de um possível crédito, né? E isso começou a trazer mais segurança para as pessoas que atuam nessa área, porque o tributário, é engraçado que a gente sempre fala, quando a gente precisa classificar um tamanho de escritório, a gente sempre cai naquela dúvida, né? O que é classificar um escritório, por exemplo, de tributário, um escritório grande? É um escritório que tem muita gente no escritório trabalhando, mas a área tributária é inicial? Ou é um escritório que tem 5 pessoas envolvidas, mas eles são 100% focados em tributário?
Então, assim, quando a gente fala com esses escritórios menores, que é uma realidade, né, desse mercado que a gente lida hoje, a gente percebe que muitas pessoas que são técnicas tinham dificuldade nessa parte da prospecção, justamente porque eles não atuam na área comercial. Então, foi uma ferramenta que ajudou o técnico a ser comercial. Sim. Né? Então, ele conseguiu trazer de uma forma muito mais clara, né, essa estimativa desse crédito, apresentar uma proposta muito mais rápido para o mercado, né, de uma maneira muito mais agradável, né, centralizando ali as informações. E quando o cliente recebe uma proposta já com estimativa real de documentações que vieram da empresa dele, a conversa já muda completamente. Então, esse foi um grande carro-chefe da Verity, né, o primeiro, que daí trouxe uma credibilidade ainda maior, que a ferramenta já tinha, e as pessoas começaram a se interessar ainda mais e começaram a trazer mais feedbacks e utilizar ainda mais, começou a virar algo essencial para o dia a dia, não só para quando tinha trabalho, né? Porque ela era a ferramenta que buscava o trabalho também. Busca, né? E aí, depois disso, vieram muitas atualizações, a vantagem de ser um software em nuvem, né, que a gente consegue trazer essas atualizações a todo momento. Então, a gente sabe que esse mercado tributário é um mercado extremamente dinâmico e as coisas acontecem muito rápidas. Então, a gente poder trazer isso para dentro de casa, né, colocar essas atualizações na nossa plataforma e ser um guia para quem está conosco, né, é algo muito interessante. E aí, obviamente, nós fomos acompanhando essa demanda de outras ferramentas que entraram para dentro da plataforma, até que chega o momento da reforma tributária, né, que também não precisou nem ser uma demanda, mas é o assunto mais falado aí do momento de quem atua nessa área. E aí foi quando nós trouxemos essa ferramenta da calculadora, que já passou por algumas atualizações e que tem trazido uma troca muito interessante com os escritórios que estão engajados e oferecendo serviços através dela, né? Perfeito. E até, Marco, na sua visão, hoje em dia, né, quando você falou agora da calculadora, do mapa, como é que você sente? Você sente que o mercado tributário está tendo uma mudança? Por exemplo, os escritórios que estão falando com você, como que eles... O que eles falam hoje? O que eles estão buscando hoje? O que eles buscavam no passado que aquela demanda não existe? Não que não existe, né? Acredito que a demanda sempre vai ter, né? Mas você sente hoje, olhando o mercado, o que eles vêm trazendo, os escritórios, né? Até hoje, um pouco mais cedo, eu estava conversando que agora, nessa parte por conta da reforma tributária, antes a nossa venda da área comercial dava para ser só comercial, né? Hoje, ela exige um técnico junto com um comercial, porque está todo mundo perdido. A gente percebe que essa venda ela é muito mais consultiva hoje em dia, né? Sim. Quando nós vamos conversar com os escritórios, antes era uma coisa muito básica. Eu atuo na área de recuperação de créditos ou quero começar a atuar na área de recuperação de créditos, estou buscando uma ferramenta para ganhar tempo nisso. Beleza, nós temos aqui. A partir do momento que entrou a reforma tributária, as pessoas, parece que quando elas entram para a reunião, é para discutir pontos de vista, né, para entender a nossa metodologia, é mais um sentido de buscar uma segurança em algo que ainda está muito incerto. Sim. Né? Então, hoje a gente percebe que a busca por essa questão da reforma, ela é muito interessante. A gente percebe que tem escritórios que ainda estão deixando, apesar do interesse em conhecer a ferramenta, eles deixam claro que eles ainda não estão prontos para começar a trabalhar com isso. Porém, tem outros escritórios que já perceberam que dá para começar a ganhar dinheiro desde já. Sim. Né? E aí a gente tem percebido esse movimento cada vez mais forte e é o que a gente tem tentado trazer cada vez mais para quem está conosco já, né? Não só para quem está vindo conhecer. Então, quando a gente conversa sobre essa questão da ferramenta, da parte comercial principalmente, lembrando que eu sou head da área comercial e converso somente com escritórios, né? Isso é importante dizer, que eu só falo com escritórios de contabilidade, advocacia e consultoria tributária. Sim. Então, esse movimento ele tem sido bem semelhante para todos esses setores, né? E aquela parte onde as pessoas vinham buscar muito essa questão de compliance e outras coisas, elas acabam ficando um pouquinho de lado, ela acaba virando um plus. Né? Legal, vocês têm isso também? Eu quero entender da calculadora, e daí você pode me explicar o que mais que você tem em relação à recuperação de créditos? E aí é no momento onde a gente demonstra, né, que a ferramenta, a partir do momento que você sobe a documentação para poder fazer uma simulação de um cenário da reforma tributária,
automaticamente você já está alimentando o sistema para que ele faça essa análise nesse minerador de oportunidades que é o nosso mapa e já te traga, né, possibilidades de trabalho desde já para começar a ganhar dinheiro desde já, né? Perfeito. É porque eu acredito que é parte do trabalho, né? Sim. Eu acredito que isso é bem claro isso, que com a reforma tributária, pensando que vai ter uma queda de impostos, né? Vai ter uma extinção de impostos lá, 2027 pelo menos, o PIS e COFINS. Então agora é o momento da recuperação, né? Então eu vejo que é um trabalho que tem a sinergia que os dois vão caminhando juntos, né? Você faz a recuperação agora e a reforma no futuro. E até quando você fala de nicho, você mencionou, né, que hoje em dia o público que você fala é contador, advogado e consultores, né? E hoje em dia você acha que a busca dos 3 setores estão iguais? Por exemplo, o contador está mais... Ou se não, o advogado está mais à frente, o consultor está mais à frente, o contador está mais tímido. E se ele está tímido, você acha uma boa atitude ele estar tímido? Eu acho que eles continuam cada um com o seu perfil. Todos estão curiosos. Uhum. Né? Antes a gente percebia que quando se falava somente em recuperação de créditos tributários, os advogados, sempre esse setor de escritórios de advocacia acabava sendo um pouco mais arrojado nesse sentido, né? Uhum. A busca era um pouco maior por escritórios de advocacia. Hoje equilibrou bastante, né? Tanto de consultoria, advocacia e contabilidade. Mas eles se mantêm com o perfil que é a essência de cada um. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. O contador, ele segue mais conservador, né? Até mesmo nessa questão dessas discussões que eu falei, que muitas vezes a gente acaba acontecendo durante a própria reunião comercial, antes de fechar qualquer coisa. Então, a gente percebe o perfil ali que o contador ele sempre traz as dúvidas mais conservadoras, o advogado ele já vem com uma cabeça um pouco mais aberta para algumas outras questões. Mas o mais importante é que todo mundo está se movimentando. Sim. Né? Todo mundo está se movimentando e está buscando trazer tecnologia, porque é o que eu falo muitas vezes nessas conversas que nós temos com esses escritórios. Eu acho que diferente de outros momentos que nós vivemos em relação à área tributária, de alguma maneira, esse é um momento onde você precisa fazer um trabalho em massa. Né? Uhum. Então, assim, eu imagino um escritório que hoje, sei lá, vou chutar um número aí de 200 clientes, vamos falar. Um escritório com 200 clientes, de repente ele decide que eu preciso fidelizar os meus clientes, a reforma tributária está batendo, a mídia está falando sobre isso, o que eu vou fazer? Né? Tipo, como que eu vou cativar esses clientes que estão aqui? Eu vou dar uma consultoria, né, de um possível impacto da reforma, do cenário atual, do que pode ser que aconteça com ele daqui para frente, dar uma orientação do que pode acontecer. Legal, mas eu vou fazer isso manual? Eu vou pegar a minha carteira, vou pegar um a um, né? Então, a vantagem de você ter uma tecnologia, que sempre foi, é a agilidade. E nesse caso, mais do que nunca. Sim. Né? Porque para você rodar a sua base, para pelo menos você dar uma primeira orientação, você ter uma primeira conversa, você mostrar autoridade no assunto, você mostrar que você está engajado e até mesmo dizer que você está utilizando uma tecnologia para isso, você vai causar uma excelente impressão para o seu cliente. Fora a agilidade e a segurança na entrega do resultado que você se propõe a passar para ele. Então, assim, eu vejo que a tecnologia, nesse momento, ela é mais essencial do que nunca, principalmente pelo fato do que a gente falou aqui, de que tem oportunidades para recuperar agora. Sim. Né? Tem coisa rolando. E fica difícil você trabalhar com isso se essa informação ela estiver oculta. Então, ali com o sistema da Verity, né, ela tá tudo na sua cara. Sim. Entendeu? Então, você consegue trabalhar, você consegue oferecer mais, você consegue se destacar, você consegue ser indicado, você consegue, sabe, muitas coisas boas. Então, eu acho que a tecnologia nesse momento, para você lidar em massa com a sua carteira e ter essa segurança na prospecção também de novos clientes, ela é essencial. Perfeito. E assim, né? Ele já tem os dados, né? Já tem os dados. Ele já tem os dados, já tem. E basta você criar o processo, né? Exato. E ali você faz a esteira sua de venda, a sua esteira de abordar o cliente, porque você falou um ponto muito importante, olhando, né? Poxa, eu tenho 200 clientes, mas com a reforma, quais vão ser mantidos na minha carteira? Será que eu vou ter um turnover muito alto? Será que eu vou conseguir jogar de 200 virar 400?
E isso tudo vai ser tecnologia. Tecnologia. Porque hoje se eu atendo 200 e eu estou fazendo um processo manual, então quer dizer que eu consigo atender 600 a 800 com um processo automático. Exatamente. É o tipo de coisa que tem que passar nessa esteira. E até falando um pouco de tecnologia, hoje você fala do tributário, mas hoje você tem mais produtos que você vende, né? Sim. Então, até são produtos Verot, né? Até que você falasse né, sobre eles. Claro, depois a gente pode voltar na nossa rodada da reforma, porque é o que... A bola da vez. É a bola da vez, né? Falar um pouco de eventos também, mas queria que você pincelasse, assim, mais ou menos, o que é cada produto. Claro. Então, pensando no que eu passei, né, anteriormente, que a gente passou a escutar muito os escritórios, com isso vieram demandas de outras áreas que também fazem parte de escritórios, né? Então, a Verot, ela começou como uma tech stack, né? Então, ela é uma empresa que desenvolve tecnologia para a área de recuperação de créditos tributários, mas daí surgiram essas demandas e foi quando entrou pro grupo Verot, né, que falando assim simplifica um pouco mais, a nossa plataforma também de previdenciário, né? Ela é uma ferramenta à parte, até porque a gente sabe que podem ter escritórios que só atuam no previdenciário ou só atuam no tributário, não faria sentido vincular, mas caso o escritório tenha os dois, ela está com a melhor das ferramentas, sem dúvida nenhuma, porque ela consegue unir essas duas áreas, ali essas informações. Então, ela é uma ferramenta que detecta oportunidades previdenciárias, né? E também nós temos hoje uma ferramenta chamada Legal Panel, que também pertence à Verot. Né? O Legal Panel ela é uma ferramenta de gestão para simplificar a rotina societária dos escritórios. Então, assim, a gente percebe que com o volume, principalmente da área societária, de mudança de contrato social, abertura de empresas, ela também atende a parte regulatória, a parte de compliance, mas principalmente essa parte societária, assim, esse volume é muito alto. Né? E os escritórios, muitas vezes, eles tinham dificuldade em conseguir fazer a gestão, principalmente dos prazos, né, desses clientes e tudo mais. Ou então, a gente percebe assim, até coisas mais simples, assim, de organização do dia a dia. Um funcionário saiu de férias e tem um cliente meu me pedindo uma documentação dele, onde isso está salvo, com que nome isso foi salvo, né? Cadê esse documento? Como que eu vou mandar e como que eu vou falar para o cliente que eu não sei onde está? Ou se não, o funcionário saiu do escritório, né? O Zé saiu do escritório. O Zé saiu, pronto, acabou. Ninguém tem histórico de nada na empresa. Puxou o fio do computador, acabou, ficou com o Zé. Entendeu? Então, assim, então isso traz uma segurança para que as pessoas saibam onde estão as informações, elas têm uma forma de organizar essas informações e o mais importante, que é o mais importante de qualquer empresa, fazer a gestão dessas documentações. Então, ela é uma ferramenta que também tem se mostrado bastante eficaz para esse mercado, principalmente acaba sendo mais para essa parte de contabilidade, para escritórios de contabilidade, apesar de ter escritórios também de advocacia conosco, mas contabilidade por essa questão de volume de abertura de empresas e tudo mais. Então, todas essas são ferramentas que elas são especializadas para escritórios e que tem, para todas elas a gente tem trabalhado com a parte de treinamento, acompanhamento, feedback, melhoria, evolução, né? O nosso time tem crescido também para poder trazer essas evoluções, que chega um momento que a gente começa a perder braço, então precisa de mais gente para ajudar nisso, porque demanda tem o tempo todo, né? Atualização e melhoria tem o tempo todo, mas as três estão caminhando para um caminho muito legal e já tem escritórios que utilizam as três. Que legal. Né? Então, já estão utilizando tanto o tributário, quanto o previdenciário, quanto o Legal Panel também para fazer essa gestão. Que legal. Então, são três ferramentas que o previdenciário e o Legal Panel são ferramentas que entraram com mais força agora no ano de 2025, né? Mas que elas estão performando muito bem. Que legal, que legal. E como é que você está vendo essa movimentação de tecnologia, né? Uhum. Nos últimos tempos, principalmente agora falando de eventos, porque todo evento que tivemos aí o Tax Day, vai ter um Intelijur, e teve feiras, a gente sempre está presente em bastante eventos. E como que você vê essa movimentação? Qual é o perfil dos clientes que você conversa nessas feiras? O que eles estão buscando? O que a gente está atendendo? Como é que você faz essa relação, né? Eu acho
que a tecnologia ela é legal porque a tecnologia ela faz o sol nascer para todos, né? A gente sempre destaca, principalmente agora puxando para o tributário, assim, uma coisa que a gente sempre, inclusive, incentiva muito, que é a busca pelo conhecimento, né? Então, se especializar, fazer curso, porque para tudo, a tecnologia ela é muito importante que você saiba fazer a validação, né, de tudo que a gente precisa. Mas a gente percebia que essa questão de mão de obra era um problema, né? Então, às vezes, tinham escritórios que eram um excelente profissional, ele quebra esse escritório, só que para ele ficar sozinho, pegando um projeto, se dedicando para aquele projeto, ficando 3 semanas no mesmo projeto, para depois pegar outro, o negócio era muito moroso, né? Então, a partir do momento que vem a tecnologia com confiabilidade, que também de nada adianta ela trazer agilidade se ela não traz confiança, né? E uma coisa que a gente destaca muito em relação à Verity é essa questão de a gente ter uma metodologia bem conservadora, que eu acredito hoje pelos feedbacks que a gente recebe, que é o que traz mais conforto e segurança para quem trabalha com a nossa ferramenta, né? Mas a gente percebe que esses escritórios que buscam tecnologia e que já têm o conhecimento, o céu é o limite. Sim. Né? Então, em eventos, assim, principalmente a gente percebeu que os eventos que fazem mais sentido são eventos mais especializados, afinal, nós temos uma ferramenta que é focada no nicho do nicho, né? Então, e a gente conversa com escritórios de todos os portes, né? Mas são sempre pessoas que já têm o conhecimento e só querem ganhar tempo para focar a energia daquilo que ela investiu, que é o conhecimento, a especialização, no que realmente importa e não perder tempo com planilha, né? Sim. Então, a gente percebe cada vez mais, assim, que trabalhar sem tecnologia não existe, né? Não que não existam escritórios que façam isso, mas, assim, não dá mais para ficar, né? Então, a gente percebe cada vez mais esse movimento. Os próprios eventos sempre trazem pelo menos 1 ou 2 palestrantes que reforcem a importância da tecnologia, né? Sempre um tema de alguma palestra é sobre isso, porque quem já percebeu que a tecnologia está a seu favor e não que ela vai roubar o seu lugar do seu trabalho, que você vai perder seu emprego, essas pessoas estão à frente. Né? E a gente percebe cada vez mais que as pessoas estão menos medrosas em relação à tecnologia e mais otimistas com o resultado que ela vai trazer. Exato. Eu acho que quem vai perder o emprego são as pessoas que não querem se adaptar à tecnologia, na verdade. Exato. Né? Porque estão ficando pateais em comparação com as outras. Vai mandar um motoboy entregar alguma coisa na empresa do cliente, entendeu? Não tem a menor condição. Exato. E até falando em perfis e que os escritórios são diferentes tipos de escritórios vêm conversar com você na linha de frente. Eu queria que você falasse um pouco como comercial, qual foi a estratégia do comercial para desenvolver os produtos para cada perfil. Porque eu sei que na Verity existem 3 pacotes, né? Isso. E eu sei que tudo isso foi feito um planejamento estratégico. Qual é o direcionamento desses 3, né? Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque sempre fica a dúvida, né? Sim, com certeza. O mais importante é a gente respeitar o momento de cada um, né? Não adianta nada... Até que muitas pessoas, quando vêm conversar com o comercial, até oriento o meu time, pediu preço, tudo bem, passa preço, se esse é o ponto principal para a pessoa, mas insista na oportunidade de explicar o porquê desse preço e principalmente de entender se é esse o preço que faz sentido para ele. Por quê? Cada um tem o seu momento. Né? Como você disse, nós temos 3 pacotes na Verity hoje que eles não foram criados por acaso. Né? Que nós temos um pacote hoje que ele é voltado para escritórios que atuam mais na parte de clientes, né, da carteira de Simples Nacional. Então, a grande maioria são escritórios, para não falar todos, são escritórios que estão iniciando e que, de alguma forma, eles querem trazer essa recorrência de projetos para dentro de casa, de caixa, para entender como funciona, para pegar segurança nesse momento da abordagem, para começar a se posicionar. Muitas vezes esses escritórios, ele já vem com algum segmento específico que ele quer focar naquilo para ele ser mais assertivo possível nesse início. Então, nós temos esse pacote que ele auxilia muito nessa parte, não só para a parte de Simples Nacional, mas ele também tem a parte de compliance, né, toda a parte da carteira dos clientes ali. Então, ele já traz bastante informação legal para quem está começando. Além disso, nós sabemos que existem muitos escritórios que têm essa veia de prospecção, gosta e se simpatiza com a área tributária, né? Entende que é uma área que, se dedicando, dá para ganhar dinheiro, mas ela tem um parceiro que executa,
né? Não necessariamente eles trazem para dentro de casa. E que tá tudo bem também. E a gente percebia que antes as pessoas falavam, putz, mas não faz sentido eu ter um pacote tão completo assim, sendo que é uma outra pessoa que vai executar. Então, pensando nisso, hoje a gente tem o nosso plano Premium, que é um pacote intermediário, vamos dizer assim, apesar de já ser bem robusto, né? Que ele já contempla esse mapa de oportunidades, que ele traz justamente essa munição para quem quer prospectar, quer fazer uma proposta, e vai passar para um parceiro executar já sabendo de quanto está falando. Ou pelo menos com uma ideia de quanto está falando. Então, tudo isso muda, né? Inclusive a relação com o próprio parceiro mesmo, de como que vai ser com os próximos projetos que eles forem executar. E, por fim, nós temos o nosso plano mais completo, que todos os escritórios hoje que estão utilizando esse pacote são escritórios que já têm uma recorrência de projetos dentro de casa, ou seja, já tem aquele volume alto, que perdia muito tempo executando e que buscaram uma tecnologia, no caso, confiam na Verity, né? Encontraram e confiam na Verity, e hoje aquilo que eles levavam semanas para fazer, eles conseguem fazer em minutos e atender um volume maior, né? Relatórios que eles conseguem tirar com o próprio logo do escritório também, que já traz uma outra cara, né, para o trabalho deles. Então, a gente percebe que são escritórios que já têm essa veia de prospectar e executar dentro de casa, e é o que faz mais sentido nesse plano completo. Perfeito, perfeito. E até se você puder dar esse spoiler, né? Calculadora da Reforma está em qual plano? No mais completo. Ah, é? Hoje no mais completo. Porque é uma sinergia, né? É. Não tem como você falar de um e esquecer o outro, né? Ela não é modular justamente porque tudo está interligado, né? Aquilo que a gente disse, a partir do momento que você sobe uma documentação para você poder fazer um diagnóstico da reforma tributária, automaticamente o sistema está sendo alimentado com outras informações que são informações valiosas, né? Tá ali nascendo uma fonte de dinheiro, porque se você conseguir olhar o software como um todo, as informações que a plataforma te aponta, você já vai ganhando dinheiro desde já. Sim. Né? Você não fica só ganhando dinheiro com essa parte da orientação, da consultoria da reforma tributária, assim, para quem ainda está inseguro. Ele já percebe que tem uma oportunidade ali e já aproveita, porque o software ele traz isso de uma maneira muito intuitiva, né? Sim. Então não tem como não ver, né? Basta você passar o mouse ali nas abinhas que você já começa a perceber Sim. tudo e vai para cima, né? Sim. E hoje em dia, na sua opinião, qual é os maiores, vamos falar assim, receios ou medos dos clientes quando você está no comercial? Aquela dica de ouro porque a gente sabe que tem muitos escritórios que hoje em dia eles entendem, eles estão buscando uma ferramenta, porém, por exemplo, vai falar com você, eu acredito que deve ser assim, eles vão falar com você e eles têm aquele medo, aquele receio, falam assim, será que eu vou, será que eu não vou? E aí, queria saber se você pode falar um pouco mais sobre isso e qual é o seu analgésico para isso? O que você tem de dica para eles desse medo, né? Bom, tem um que a gente tenta quebrar cada vez mais, mas eu acredito que essa seja uma dor da tecnologia de qualquer área, não só dessa, né? Eu vim de outras empresas de tecnologia também, então por isso que eu estou dizendo, né? Mas que é o medo da equipe não usar. Fazer um investimento, pagar caro, porque se não usa, é caro, né? Então, do custo um gasto. Vira despesa. Exato, vira despesa, não deixa de ser um investimento, né? E porque quando a gente conversa principalmente com sócios assim, de escritório, eles falam, olha, já contratei tanta tecnologia aqui, mas eu gostei de vocês, mas tô achando que meu time não vai usar. E a gente tenta conversar, a gente tenta trazer o time operacional também, tenta quebrar isso, porque a gente sabe que uma implementação de um software é uma mudança de cultura, né? Então, a gente entende que esse processo ele é dolorido, dependendo da empresa. Se ela já tem um sistema, ela vai ter que aprender um novo caminho para chegar nos resultados que ela precisa agora na Verity, ou se ela não tem nenhum, ela vai precisar se adequar a usar uma tecnologia hoje. Apesar dela ser muito mais fácil do que um Excel, ainda assim é uma mudança de cultura. Então, isso é algo que a gente tenta quebrar realmente na conversa. Muitas vezes os escritórios eles acabam tendo
contato com o nosso time de suporte, percebem, né, que tem um fácil trato ali, de que, não, você é acolhido, vou apostar nisso, a ferramenta é boa e minha empresa precisa disso. Então, acho que é algo legal e a gente sempre traz que é importante, tanto a liderança quanto o time que está na linha de frente ali, estar bem alinhado dos objetivos e todo mundo remar para a mesma direção, né? Com certeza. Isso é uma coisa que não tem jeito. Mas um outro ponto, quando a gente pega escritórios de médio a grande porte, escritórios que são esses que eu mencionei, que já tem uma recorrência de projetos, né, que executam dentro de casa, eles demoram para ganhar confiança, né? Então, assim, não, legal, gostei. Parece interessante, mas eu posso testar? E na grande maioria das vezes, para não dizer todas também, esse teste sempre é repassar um trabalho que já foi feito para ver o que a ferramenta entrega. Se bate com o resultado que eles fizeram, que é o que eles confiam, Sim. usando a metodologia deles. Então, é uma comprovação que eles precisam muitas vezes. Tudo bem, pega esse cliente. Claro, né, a gente não vai fazer o trabalho completo, tal, mas chegar nessa estimativa que a gente consegue, porque para trazer essa segurança mesmo, e é ali onde a gente conquista muitas vezes a confiança do cliente de não, putz, tá. Beleza, os caras... É o selo de qualidade. É o selo de qualidade, a validação que ele precisava. Então, é uma objeção, né? Porque a gente sabe que nesse mercado tributário tem de tudo. Vem muita gente traumatizada a conversar com a gente de parcerias ou sistemas que usaram anteriormente. Então, a gente acaba, dependendo da venda, vira até meio que um divã ali, vai dar tudo certo, a gente garante que vai ficar do seu lado, te acompanhando, tá vendo? O fato também de nós, da Verity ter essas parcerias educacionais, né, com cursos hoje, obrigou o sistema a se tornar muito mais didático. Então, quando a gente mostra que o software, assim, não tem erro, tá vendo? Olha, você vai subir a documentação, se passar o mouse aqui, ele vai apontar o que você precisa, o que a gente usa é isso, aqui tá aparecendo a mensagem dizendo que isso é uma estimativa de crédito, que a validação é importante. Então, a gente vai colocando várias etapas, assim, para que o escritório não se prejudique de jeito nenhum. Sim. E ele vai ganhando a confiança. Daí, muitas vezes, quando ele traz algum cliente que ele já rodou, ou até mesmo num bate-papo que ele percebe que eu sempre falo que é algo muito importante, né? Que os sócios, principalmente, são da área tributária e sabem o que estão falando, é quando a gente ganha confiança, que é um receio, porque é um investimento e você está mexendo com a empresa do seu cliente e não é qualquer trabalho, né? É um trabalho que pode, se for mal feito, pode dar muita dor de cabeça para o seu cliente. Sim. Então, é mais essa questão de ganhar confiança mesmo, que eu acho que acaba sendo algo meio que geral. Assim, agora o pessoal que está começando é mais aventureiro, né? Aí vai que vai. Eu fiz o curso, me mandaram, falaram que ter tecnologia é importante, eu quero contratar, como é que eu faço? Então, com fé em Deus, a gente vai embora. Mas, assim, o pessoal que já tem um nome no mercado, que já está mais consolidado, que também tem um perfil mais conservador, essas pessoas, a conversa ela vai para um outro tom, que é muito legal também, e a gente sempre acaba quebrando essa objeção. Essa quebra de gelo é constante, né? Bastante. E eu acho que faz sentido, né? Porque pensa, a pessoa que tem um modelo de negócio muito estruturado, já tem processos internos, já tem dinâmica, já tem um DNA ali enraizado, é aquilo que você falou, né? Quando ele vai contratar uma tecnologia nova, há uma mudança de cultura interna. Sim. E o bom é que a gente consegue se adaptar a essa cultura, né? Claro. Que é a tecnologia, né? E isso é um ponto muito importante, porque essa adaptação ela tem que ser feita o mais suave possível, né? O menos desgastante possível, né? Nós somos usuários de software também, né? Exato. Então a gente sabe a dor que é quando a gente implanta, por exemplo, um CRM, um software financeiro, né, algo que auxilie para a gente ganhar agilidade ali. A gente sabe que, nossa, a hora que você abre a tela, quando a pessoa está demonstrando ali para você, parece que é a coisa mais simples do mundo. Quando você vai para a prática, você vê que a teoria é outra, né? Então, assim, já que a gente sabe que esse medo é real e que a gente sente isso na pele também, então o mínimo que a gente pode fazer é tentar quebrar essa objeção para que, com certeza, né, para que as pessoas tenham uma satisfação maior e mais segurança e entendam que a ferramenta é um aliado, né, e não um inimigo. Com certeza, com certeza. E hoje em dia, como é que você está vendo o futuro, né? Hoje em dia, falando um pouco de futuro do tributário, futuro da ferramenta, como é que você está observando hoje a Verity, até por todos esses
apontamentos que você anda, essa movimentação, né? Momento de astróloga, né? Como você vê o futuro, né? Assim, eu tô vendo que a gente vai precisar, já tem feito isso, se movimentar bastante, né? Acho que a gente assumiu uma grande responsabilidade no mercado hoje com as pessoas que estão conosco de, como eu falei lá no início, de ser um guia para essas pessoas, né? Então, no momento onde tem muita gente ainda perdida com essas atualizações, a gente busca ser esse norte para que a pessoa possa confiar. Não, vamos ver, né? Você está falando sobre isso, daqui a pouco a Verity vai trazer algo, vamos ver o que vai ser feito e acabar até estruturando um modelo de negócio em cima do que a gente entende hoje do que tem sido falado, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade e a gente sabe que a gente vai ter que se movimentar demais, em todos os sentidos, né? Então, eu fico muito tranquila pelo fato de, como eu disse, dos pilares principais da Verity serem pessoas super engajadas nessa área da recuperação de crédito, né? Serem conhecidas também nesse mercado por conta disso. Então, eu sei que nós estamos em boas mãos, que os pilotos, né, sabem para onde estão levando. E continuar ouvindo o mercado, porque só o nosso entendimento não é o suficiente. Né? Então, essa troca é muito importante, porque a gente tem muita gente boa na nossa carteira hoje como parceiro que utiliza a ferramenta e toda essa evolução vai vir dessa troca também. Né? Mas é um pouco incerto dizer do que eu vejo do futuro, além de muita mudança que vai precisar vir do sistema, de novas ferramentas, de acompanhando aí realmente o tema, né? Muito trabalho, né? Muito trabalho para todas as áreas, né? O suporte, o comercial, o CX, o marketing, a gente não pode vacilar, né? Sim. Então, é claro que existe o fato de que nós vendemos tecnologia, mas quem desenvolve a tecnologia são seres humanos. Sim. Então, a gente, isso leva um tempo, principalmente para interpretar as informações que vêm, para trazer isso da melhor maneira para dentro da plataforma, mas com certeza a gente vai trazer muita coisa nova até o final do ano. Inclusive até esse Verity Next que você comentou, que acontece toda a primeira quarta-feira do mês, ele é um reflexo disso, né? Porque ele é um encontro mensal que nós temos com os clientes que já utilizam a Verity, né? Que nós chamamos de parceiro, para trazer todas as atualizações que nós tivemos nos últimos 30 dias e as atualizações que virão, né, das 3 plataformas, não só do tributário, como também do previdenciário e do Legal Opinion. Então, isso já traz um conforto para quem está né, junto com a gente, e isso já mostra que a gente está se movimentando o tempo todo, porque a gente tem esse compromisso de mensalmente mostrar quais foram as evoluções, seja elas né, quais foram. Né? Perfeito. E você percebe que também vai ter uma mudança do mercado? Porque um ponto que você falou logo no início, né? Você falou assim, poxa, antes as pessoas sempre vinham buscar compliance, depois veio recuperação, agora a reforma, e pelo visto estão sempre se moldando conforme a bola da vez, né? Isso. Essa é a grande verdade, né? E como é que você vê essa venda, né? Eu fico ansiosa para saber o que vai mudar, né? Porque realmente de quando eu entrei na Verity, quando só se falava de recuperação de créditos para hoje, já mudou muito, né? O nível de conversa, o tipo de dúvida, principalmente a gente vê essa estruturação dos próprios escritórios que estão conversando com a gente, investindo mais em time comercial, né? Investindo mais em cursos, quando a gente participa de eventos aí que são eventos mais educacionais, assim, a gente percebe a quantidade de pessoas da mesma empresa que estão lá buscando conhecimento, ou seja, todas aquelas pessoas da mesma empresa estão ouvindo a mesma coisa para depois elas sentarem e discutirem qual é o melhor caminho para, né, de acordo com a percepção de cada um, sendo que eles ouviram a mesma coisa ali, né? Então, assim, esse movimento da própria estruturação dos escritórios tem sido diferente. Então, eu acredito que dessa parte comercial, assim, vai mudar bastante, tanto para nós quanto para os escritórios. Perfeito. O que você daria de dica? Vamos lá. Dica para o escritório que não vende recuperação tributária ou não vende calculadora. Você que é do comercial. Como você, por exemplo, Marcela, eu tenho o meu escritório de contabilidade. Eu sou o Felipe Contabilidade. Aí eu fiz uma parceria com você e falei assim, Marcela, olha aqui, eu não tenho tecnologia.
Eu não tenho. Já vou começar te dando um case difícil. Mas, Marcela, aqui vamos fazer uma parceria. Agora você vai ser minha nova head comercial. Só que eu não só que eu quero... Tenho uma ideia. Já me falaram num churrasco que recuperação de tributária dá dinheiro. O que você daria de conselho para mim? Como que você pensaria em organizar o escritório? Depende. Tem 2 mundos, né? Tem o escritório que tá com essa boa vontade, mas que não tem conhecimento na área. Uhum. Então, para esse escritório, eu falaria, busque informação. Busque um curso, né? Busque se especializar, porque não é algo simples. Perfeito. Né? Não é algo fácil. Não é só apertar o botão, né? Não é só apertar o botão. É impressionante a quantidade de pessoas que a gente já viu de perto se frustrar porque entrou para trabalhar na área de recuperação de créditos para ganhar dinheiro. É a mesma coisa de uma pessoa que quer fazer medicina para ficar rico. Não é. É algo que a pessoa precisa se especializar, ela precisa respirar aquilo, ela precisa se aprofundar naquilo, ela precisa levar a sério a responsabilidade desse trabalho, né? Então, Sim. O primeiro ponto que eu falaria, beleza, você quer, mas você entende alguma coisa tributária? Não. Então, primeiro, vai buscar um curso, vai especializar a sua equipe, vai especializar, sei lá, vai dar um curso para o seu vendedor, para ele saber, quando for falar com as pessoas, falar a coisa certa, né? Então, primeiro ponto. E para aquele escritório que tem o conhecimento na área tributária, mas que está deixando ali de stand-by, né? Primeira coisa, se atualize, porque muito provavelmente você já está desatualizado, se já faz um tempo que você buscou uma especialização ou algo do tipo, a depender do tempo você já perdeu muita coisa, já né, coisa nova que chegou, mas invista numa tecnologia, eu não poderia dar outra dica, né? Porque eu vejo como uma forma mais segura e mais inteligente de você conseguir ganhar mercado, visualizar a informação como um todo, né? Você conseguir mapear realmente seu cliente em todas as frentes que você precisa ali desse trabalho que você se propõe a fazer. Então, não é porque eu vendo tecnologia, porque se eu trabalhasse em algum escritório e precisasse começar, eu sempre falo, não deixa acumular trabalho no papel ou em planilha para depois você começar a passar isso para o digital. Se você está começando, já começa com uma tecnologia. Já começa com a tecnologia porque você já começa organizado. Sim. Já começa fazendo gestão, você já começa com histórico, né? Você já começa com centralizando tudo ali onde você precisa, já começa com facilidade, entendeu? Então, para que sofrer? Eu sei que às vezes as pessoas pensam, eu estou começando agora, não posso gastar dinheiro com isso, mas se você tem o conhecimento, você não está gastando, você está investindo, né, do conhecimento, porque você já teve um investimento para você fazer um curso. Agora, você deixar isso morrer porque te dá muito trabalho fazer isso na mão, sendo que tem solução para quebrar isso, é besteira, né? Com certeza. E eu vejo que é uma forma também de você trazer valor no seu trabalho. Sim. Porque igual a gente estava conversando, né? Hoje você atende 200, você vai continuar atendendo 200 e você vai agora vai aumentar sua carteira para 600. Ou você pode falar para mim, mas Felipe, eu não quero sair dos meus 200, eu quero manter. Então, hoje em dia, você oferece um trabalho que, com a tecnologia, esse trabalho que você oferece, colocando, você vai atender muito melhor o seu cliente. Seja o melhor para esses 200. Seja o melhor para esses 200. E até um aspecto que a gente vem falando bastante aqui no podcast, quando eu trago em coisas contábeis, inclusive a gente até discutiu isso há pouco. O pessoal sempre fica na dúvida, né? Marcela, eu sou contador, como é que eu vou vender reforma tributária? Ou senão, eu sou contador e como é que eu vou vender recuperação tributária, né? E a resposta, na verdade, está no seu valor agregado, tá? O que você entrega para o cliente? Porque a partir do momento que você fala para o cliente, fala assim, cliente, é o seguinte, eu tenho aqui, qual que é o meu serviço, né? Qual que é o meu portfólio de serviços? E dentro do meu portfólio de serviços, tem a recuperação tributária, mas não é apenas recuperação tributária. Sim. É uma forma de você ter uma receita alternativa com aquilo. Uhum. Eu vou te trazer resultado com isso daqui. Então, eu tenho o meu escopo de trabalho, mas eu tenho o meu segundo escopo, onde é o direcionamento, é a gestão para eu trazer dinheiro de forma diferente para o seu negócio. E a partir do momento que você começa a trazer resultado, você traz a contabilidade, óbvio, ou o serviço de advocacia, e você traz em paralelo o trabalho de tributário, de recuperação ou de reforma tributária, onde você traz uma melhor gestão, uma melhor eficiência, o próprio
o próprio cliente vai ver o valor agregado que você está trazendo, ele vai Exato. entender que aquilo você consegue justificar, né, o seu honorário, né? Exatamente. Porque ainda existem muitos empresários que vêm, por exemplo, vai falando do contador, o contador ainda como aquele contador que faz o pão com ovo, né? Uhum. Então, assim, preciso ter um contador, vou abrir uma empresa, preciso ter um contador. Mas tem as pessoas que elas dependem, assim, elas têm essa ânsia de receber informação do contador. Então, não tenham medo de trazer essa informação para o seu cliente, né? Porque a gente percebe na parte de recuperação de créditos, quando eu disse que contadores são mais conservadores, eu entendo que é válida essa preocupação deles, mas muita gente falava para a gente, né? Como que eu vou oferecer para o meu cliente um serviço de recuperação de créditos, sendo que ele é meu cliente há 15 anos e eu nunca mencionei que ele poderia tomar crédito no segmento que ele está. E aí eu acho que essa questão da reforma foi como é que fala? A solução que eles viram em relação a começar a abordar um pouco sobre isso, porque agora tem essa desculpa, a reforma tributária nova, então vamos começar a falar disso, porque daí ele não vai me cobrar desses anos todos que ele estava comigo até hoje, que eu não tinha como eu falar de reforma antes com ele, entendeu? Então isso daí está trazendo um pouco mais de segurança e animação para a área de contabilidade também. Está sendo um divisor de águas. Um divisor de águas, está trazendo assim, uma esperança dele abrir esse leque de uma maneira onde ele não se prejudique com a imagem do cliente. Ele não vai se prejudicar com a carteira dele a partir do momento que ele prestar um serviço cada vez melhor, né? E ele investir nisso para prestar um serviço cada vez melhor. Então, esse é o movimento que tem que ser feito, né? Com certeza. A partir do momento que ele chegar para você e falar assim, olha, a gente tem aqui 15 anos de parceria, veio a reforma tributária está trazendo um novo horizonte, né? Está trazendo um novo... uma nova formulação de imposto, uma nova dinâmica. Só que, para você ingressar na reforma, a gente tem que estar com a casa em ordem, principalmente a questão de recuperação tributária. Já olhando, já observando, você tem esses pontos, a gente consegue, vamos dizer assim, faxinar a casa igual uma mudança, né? Você pega tudo aquelas cantinhos que você deixava acumulados, você fala assim, vou ir para a casa nova, poxa, já vou dar uma limpada, tem coisa que eu vou doar, tem coisa que eu vou vender, tem coisa que... Você já consegue se organizar. E eu vejo que a recuperação tributária está sendo isso. Você está virando a chave, só que virando a chave já de uma forma que o passado você está tranquilo. O passado você fala assim, putz, não perdi receita por causa do passado. Porque muita gente, se não se atentar com a recuperação tributária, vai perder receita na virada de chave. E não tem discussão isso. Né? Com certeza. Eu acho que está sendo um gás aí, um novo fôlego para começar a oferecer um novo serviço e reciclar, né, a imagem que tem em relação aos clientes, assim, para aqueles que já têm uma boa reputação, só reforçar cada vez mais isso, e para aqueles que estavam com um relacionamento meio morno, assim, já com o cliente, mostrar que está buscando melhorar cada vez mais, trazer essa novidade para dentro da empresa do cliente. Né? Perfeito. Bom, o papo foi legal, o papo tá dinâmico, mas eu vou deixar já estamos caminhando para o final, eu vou deixar aqui aberto para você falar, passar um recado pro pessoal, quem quiser os seus contatos, quem quiser falar sobre você, alguém que fala assim, poxa, achei muito legal o que você falou, principalmente a partir de escritórios, eu queria entender mais sobre a tecnologia e dos produtos que vocês oferecem, fica totalmente aberto o espaço. Bom, agradeço muito pela oportunidade, mais uma vez, de poder participar, né, do Verity Talk. Para quem quiser conhecer melhor as soluções da Verity, né, todas essas soluções que eu mencionei aqui para vocês, no nosso site, né, que é o verity.com.br. Lá já tem um botão que joga direto para o WhatsApp, já consegue conversar com a minha equipe comercial, assim como por e-mail também, no comercial@verity.com.br, nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, todos eles têm ali, né, alguma forma de você chegar até nós. Com certeza, tendo essa oportunidade de apresentar essas ferramentas, algo vai fazer muito sentido para você que tem escritório e atua em alguma dessas áreas. E eu agradeço demais, realmente foi um bate-papo muito interessante e enriquecedor. Obrigada aí a oportunidade mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade, viu? A gente agradece. E, bom, e novamente, foi muito legal o papo, acho que
deixou o pessoal que está escutando, ficou com a mente aberta ali, principalmente na parte de tecnologia. E pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigado. Curtem, compartilhem, quiserem algum tema, alguma sugestão, mandem e-mail para a gente, acompanhem nossas redes sociais e com certeza, qualquer dúvida, pode entrar com o time da Marcela que ela vai te atender, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.